Olá, você ligado na TV Rio Doce. Estamos de volta com mais um Cuidando de Você. Obrigado às pessoas que têm nos abordado na rua e mandado mensagem pra gente. Aliás, nossas redes sociais estão aqui, ó, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tem também o nosso WhatsApp. Muita gente manda mensagem pra gente com perguntas. Inclusive, depois dos programas chegam perguntas, a gente encaminha as perguntas para os médicos e outros profissionais da área da saúde que vêm aqui. E eles gentilmente respondem, a gente retorna as perguntas. Muitas pessoas sugerem temas, né? E a gente busca um convidado para falar sobre esses temas, né? Então é importante. Mas tem muitas pessoas que encontram conosco na rua. Quero mandar um abraço especial, em especial o casal, Dona Maria Esther e o Sr. José Luca, lá do bairro Castanheiras. Encontraram comigo em um supermercado. Foram tão carinhosos comigo, falaram que assistem o programa todos os dias, inclusive as reprises, né? E o Sr. José pediu para dar um testemunho, né? Aqui, quando falamos de câncer de próstata, isso no ano passado, né? Falamos sobre câncer de próstata, ele já com mais, né? Mais 50, né, Sr. José? Diz que nunca quis fazer a investigação, o rastreio, ele procurou um profissional, fez o rastreio, né? Já tinha um diagnóstico, mas bem no início, começou um tratamento, fez esse tratamento, né? E um pouco mais de um ano depois, ele conversou comigo e falou: olha, tô legal, tô bem, né? Tudo foi tratado sem sequela, estou no finalmente do meu tratamento. Então tudo despertou lá no Cuidando de Você. Só aí já valeu tudo que a gente faz aqui, não é? Então só aí já valeu. Obrigado, a Dona Maria Esther e o Sr. José Luca, tá? Só por aí já valeu esse testemunho. É importante a gente falar isso, tá bom? E a você que está ligado no programa de hoje, atenção, um tema muito importante, TDAH. Essas palavras estão sendo muito difundidas nos últimos anos, muito faladas, diagnosticadas, em relação a crianças com TDAH. E agora, né, a gente vai propor uma outra temática, uma nova faixa etária, que é TDAH em adultos. E nós estamos recebendo aqui hoje uma especialista, uma neurologista, especialista em neurologia infantil, especialista também em TDAH e outros transtornos, doutora Mariana Sotti, que está no nosso programa para debater esse tema de hoje. Doutora Mariana, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por propor esse tema, que é uma proposição muito interessante, falar sobre TDAH em adultos. Eu que agradeço, Márcio, estar aqui mais uma vez, terceira vez aqui, uma honra. A honra toda nossa, a gente sempre agradece e elogia os profissionais que vêm, tem que ter uma agenda tão apertada, tão difícil, consultório, às vezes hospitais, atenção com a família, com os pacientes, com os plantões, às vezes tem alguns que ministram aulas nas faculdades também, e tem que encontrar um espaçozinho aqui para vir aqui, mas justamente com a gentileza de entender que prestar serviço através da informação em massa é importante também. A doutora Mariana fez essa gentileza. Entrando no tema, a gente fala muito sobre TDAH em crianças, mas é importante a gente entender a base de tudo. TDAH, definição, o que é? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem que se desenvolver na infância. Então, por definição, o TDAH é um transtorno que se inicia antes dos 12 anos de idade. Esse transtorno ele traz características para a pessoa de hiperatividade, motor, inquietação, a impulsividade, que é as atitudes assim, meio impensadas, e também a desatenção, que é a dificuldade de concentração. Então, na infância a gente vê muito dificuldade escolar, às vezes as notas vêm baixas, dificuldade de reter memória, aprende no outro dia, já não lembra exatamente como é que era a matéria. E essas crianças crescem e viram adultos. Então, muitas vezes elas vêm com o diagnóstico, chegam na fase adulta, não deixam de ter TDAH, porque não é uma doença, portanto não se cura. E tem aquelas que vivem a vida toda e chegam na fase adulta sem diagnóstico. E a gente faz esse diagnóstico na vida adulta também. A criança nasce com TDAH ou ela desenvolve TDAH por algum motivo? Ela nasce. O TDAH é de base genética. Claro que tem os fatores de risco ambientais associados que vão somar aí para poder gerar o transtorno como ele se apresenta, mas não existe adquirir um TDAH. O funcionamento cerebral nasce daquela forma. Pois é, a gente sempre no passado via, né? Aquela criança, a bagunceira da turma, a bagunceira da família. Ih, fulano de tal, vem visitar, vem aqui em casa, tira as louças da cristaleira, tampa os móveis, porque fulano tá vindo com o filho bagunceiro, que não para quieto, que quebra tudo,
né, é o hiperativo, né? Esse aí talvez seria um diagnóstico de TDAH, né? É, Seria um perfil, né? sim. E tem aquele também que era a pessoa realmente que se esforçava, a criança que se esforçava, que tentava, né? Que ficava vagando, não entendia muitas vezes, não conseguia aprender, não conseguia evoluir, né? Também eram crianças que tinham, né, o TDAH, mas naquela época não havia tanta atenção sobre, não havia o despertar de diagnóstico, né? E aí se tornaram hoje adultos com TDAH, né? Daí essa necessidade de discutirmos sobre isso, né? Então, essa criança, né, do passado, das gerações passadas, que eram crianças com esse transtorno, né, e cresceram ao longo da vida, nunca foram diagnosticadas, nunca foram tratadas, tanto porque poucas décadas aqui começou a falar com mais abrangência e diagnosticar mais TDAH e se tratar mais TDAH, que se tornaram adultas, né? Quem são essas pessoas hoje? Como elas estão? Então, muitas vezes o TDAH não tratado vai causar uma série de prejuízos na fase adulta, tanto em trabalho, estudo, quanto em relacionamento. Então, o que a gente vê na prática, assim? Vou citar algumas coisas que são comuns. Aquela pessoa que começa várias faculdades, empolgadíssima, não consegue finalizar elas porque perde o interesse, aquilo na primeira dificuldade já não fica tão interessante. Então, ela começa várias coisas, não para. Os projetos de vida dela também ficam inacabados. Ela tem dificuldade de saber onde é que está o celular, onde é que está a chave. Ela perde o prazo dos boletos, então a vida financeira dela fica um pouco desorganizada. Ela gasta por impulso, porque ela tem impulsividade se não estiver tratada. E a questão da atenção. Então, tem dificuldade de concentrar no trabalho, na vida pessoal. A gente sabe que o TDAH não tratado na vida adulta pode gerar uma série de prejuízos em vida pessoal também. Porque eu costumo brincar que se o cara, todo dia a esposa pede para ele pôr o lixo lá fora, para ele trazer o pão da padaria na volta do trabalho, isso vai criando um estresse, né? Se ele é super desatento, super desorganizado na vida financeira, então socialmente também é ruim, não é só uma questão de mérito acadêmico, assim, a gente tratar o TDAH mesmo na fase adulta. Pois é, e essa pessoa, né, ela vem acumulando isso em torno da vida, e quando a criança, né, ela não tem tantas responsabilidades, mas a partir ali da adolescência, né, que vem as cobranças por desempenho na escola, por desempenho talvez aí na faculdade, no Enem, né, na vida profissional, depois vem a família, tem que sobreviver, então vem outras responsabilidades que talvez a criança não tem, né? E aí, somada a todas essas dificuldades que o TDAH impõe, isso com certeza causa um sofrimento emocional gigantesco nessa pessoa. Então, além do TDAH, outros transtornos e outros sofrimentos emocionais vêm junto, né? Pode acontecer. Essa sobrecarga da pessoa tentar e não conseguir se organizar bem, né, e não progredir algumas coisas, pode trazer transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. E uma outra coisa muito comum no TDAH na fase adulta também é a insônia, porque ele tem dificuldade de desligar a mente, é uma hiperatividade por dentro, assim, de mente, e aí tem insônia normalmente inicial. As pessoas podem falar, mas realmente eu sou muito esquecido, mas isso é o cansaço, é o estresse. Às vezes eu não consigo prestar atenção nas coisas direito, às vezes não consigo pensar, planejar direito. Mas isso é o cansaço, o estresse, o dia a dia, né? Mas pode ser, né? Mas há uma regularidade, e assim, quando ficar atento, o adulto, você já falou sobre a questão dos sintomas, mas a frequência disso, né? Como a pessoa pode pensar, poxa, eu tenho que procurar uma avaliação para saber realmente se eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque eu me enquadro, né? Sim. Quando que eu deixo de chamar aquilo de uma característica da pessoa para eu chamar de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Quando realmente é um transtorno. Então, a frequência com que você esquece as coisas, se desorganiza, tem a inquietação, fala excessivamente, interrompe, se enrola socialmente por causa disso, é alta a ponto de ser um transtorno, aí deve procurar o atendimento para identificar se realmente tem, porque começa a ter prejuízo. Então, a diferença da característica para o transtorno é o nível de prejuízo que a pessoa tem. Pois é, a gente sabe que muitas pessoas, até adultas, revelam que são TDAH, possuem o transtorno de déficit de atenção e são pessoas de extremo sucesso. Sim. Tem pessoas de bastante sucesso que falam assim, eu tenho TDAH, eu tenho,
Pedro Bial, por exemplo, recentemente falou que tinha TDAH, né? O próprio Marcos Mion também falou que tem Cláudia TDAH. Leite. Cláudia Leite, né? São pessoas de extremo sucesso, né? E certamente elas não foram diagnosticadas, né? Na época da infância delas, talvez não foram diagnosticadas e tratadas, né? Mas isso realmente não quer dizer que a pessoa que tem TDAH desde a infância, né, quando virou adulto, vai se tornar uma pessoa fracassada, frustrada, sem utilidade, né? Isso não é uma sentença, né? Não. Na verdade, o que pode ocorrer, né, são essas dificuldades demandaram energia altíssima de esforço para alcançar os objetivos. Então, é um esforço enorme para concentrar numa aula, um esforço enorme para poder conseguir permanecer quieto durante um lugar qualquer que tiver, ou social, ou educacional. Então, a pessoa está sempre cansada. Então, o tratamento serve para isso também, para poder eu falo que é nivelar o esforço que se faz para ter um desempenho semelhante, ao proporcional, na verdade, ao esforço que se faz. Pois é, o TDAH, então, na criança tem as suas consequências, tem as suas formas, né, de impactar a vida daquela criança, e no adulto, né, além do que causa em si, tem essas décadas aí, ou esses anos com o transtorno que vão se acumulando, né, e somados aos problemas da vida e as responsabilidades e fardos da vida, com certeza impactam de maneira muito cruel na vida das pessoas. Por isso é importante essa temática, enquanto se tratam as crianças, a base, porque as futuras gerações estejam cuidadas, tratadas, né? Essa que não foi tratada, ela também seja atendida, seja acolhida, né? Que são os adultos hoje que sofrem e sofreram, estão sofrendo com TDAH. Por isso nós estamos debatendo esse assunto hoje, TDAH em adultos, já vimos aqui, né, que muitas pessoas se enquadram nesse transtorno, estão vivenciando isso. O programa de hoje é uma temática pouco falada, hein? Aqui do Cuidando de Você, nunca falamos dessa temática nesse aspecto, nessa especificidade. E talvez na sociedade, até em outros veículos de comunicação, se fala pouco sobre isso. Mas é uma temática levantada por um profissional, especialista na área, que nós achamos tão interessante que resolvemos discutir o tema e trazer aqui no Cuidando de Você essa especialista. Estamos falando da doutora Mariana Sotti, neurologista, especializada em neurologia infantil, especializada também em TDAH e propôs a temática de discutir o TDAH em adultos. Né? Falamos sobre o que é TDAH no início, falamos sobre o impacto nas crianças, diagnóstico e também sobre o TDAH na fase adulta, os impactos, o sofrimento e a caracterização. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre vários outros aspectos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz no intervalo. Né? Que às vezes fala sobre TDAH, eu até citei o exemplo do menino bagunceiro, às vezes que a gente falava, a gente corria dele na sala e também quando vinha em casa. Às vezes a impressão de que toda criança TDAH e toda pessoa com o diagnóstico ou com o transtorno, ela é que a pessoa sempre agitada, sempre correndo de um lado para o outro, sempre falando muito, sempre inquieta, né? Mas a definição do TDAH e o perfil do TDAH não é somente isso, né? Não. Nós temos 3 tipos de classificação de TDAH. Então, uma vez que eu fecho o diagnóstico, eu posso determinar qual que é o subtipo desse TDAH. Então, são 3. O subtipo desatento, que tem muito mais sintomas desatencionais do que de hiperatividade. O hiperativo, o contrário, mais sintomas de agitação, de impulsividade, de falar, de ser agitado. E o subtipo misto, que tem muito das duas coisas ao mesmo tempo. Então, em meninas, né, eu estava comentando com você, a gente vê muito mais o perfil desatento. Claro, tem menina hiperativa também, de predomínio hiperativo, mas a gente vê muito mais a desatenta. Isso é uma questão porque ela só vai receber o diagnóstico, talvez na fase adulta, se ela tiver prejuízo acadêmico. Então, se ela não incomoda em sala de aula, se ela é aquela menininha lá do cantinho, que se esforça e tal, e fica com a nota ali na média, porque ela faz muito esforço, mas por ser inteligente fica na média, ela não vai ser chamada, os pais não vão ser chamados na escola, não vai receber atendimento, o médico não vai receber o diagnóstico. Então, talvez ela poderia ir muito além, em termos de desempenho, e fica para um segundo momento. Pois é, você falou aí inteligente, né? Certamente, aí na minha época era assim, né? E hoje também é, né? Talvez, com se falar tanto de TDAH, se falar tanto
de tratamento, diagnóstico, de tantos diagnósticos dados, de tantos tratamentos feitos, né, havia muito os termos, né, e a tipificação, né, pejorativo, né? Ah, é o menino, é o burro, né, aquele que não é inteligente, é o desatento, é o incompetente, né? Então taxava as pessoas assim. Eram pessoas que tinham transtorno, que tinham sofrimento. Então, quantas pessoas já sofreram e ainda sofrem com esse tipo de tipificação, até mesmo das famílias, às vezes até dos próprios pais, né, do desinteressado, preguiçoso, né, desatento, entre aspas, burro, né? Então, assim, é importante esse diagnóstico porque pessoas sofrem, pessoas tentam e não conseguem porque sofrem de um transtorno, não é isso? É, exatamente. É importante fazer o diagnóstico, mesmo que na fase adulta, para a gente poder proporcionar para essa pessoa fazer o tratamento e melhorar as características na fase adulta. Então, na fase adulta tem tratamento, sim. A gente vai entrar com a medicação, acompanhamento psicoterápico para poder dar funcionalidade para essa pessoa. Você falou que TDAH não é uma doença, é um transtorno, né? Então, já percebi que através de um exame de sangue não não faz o diagnóstico do TDAH, né? Talvez numa ressonância não se faz o diagnóstico do TDAH. Então, eu vejo que é mais complexo. Então, como se fecha um diagnóstico e conclui-se que uma pessoa possui um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A gente se baseia num manual que chama DSM-5, que é um manual da Academia Americana de Psiquiatria, e ele possui os critérios diagnósticos para o TDAH. Para a criança, a gente precisa preencher 6 ou mais daqueles critérios para a hiperatividade e 6 ou mais critérios para a desatenção. Na fase adulta, como normalmente existe uma remissão parcial dos sintomas, a gente preenche apenas 5 de cada critério, do hiperativo e do desatento. Normalmente assim. Então se dá através da criança, logicamente com a presença do pai, né, da mãe, dos pais, né? Sim. Com a presença, e o pai e mãe conhecem seu filho, então há essa... E análise clínica também em consultório. Então, a criança, quando ela vem, eu estou vendo ela, lá tem brinquedos, eu converso com ela, os pais com certeza relatam 80%, 90%, mas existe um exame clínico também da criança. E no adulto também? E no adulto também. Né, a mesma metodologia? Não, né? Acaba sendo muito mais na conversa. É na conversa. Aí conversa com o adulto, certamente ele terá que ter uma memória. E você falou sobre a questão da idade, né? Então, assim, ninguém se torna um TDAH na fase adulta, não é? Então, assim, é importante a pessoa puxar na memória ou questionar a família em relação ao seu comportamento enquanto criança? Sim, quando o adulto vai procurar o atendimento, é interessante isso. Perguntar aos pais, quem teve irmãos que tiveram contato dele na infância, se ele não lembrar, para relatar adequadamente. E, geralmente o TDAH não lembra de muita coisa. Tem essa questão. Mas assim, não se faz o diagnóstico de TDAH se não houver sintomas antes dos 12 anos de idade. Então a pessoa pode ter todo o perfil, preencheu lá, deu check em todos os critérios. Tinha sintoma antes dos 12? Não, nenhum. Então, às vezes, a gente até insiste assim, não, porque não pode não ter nenhum. Ele pode até ser que não tinha prejuízo antes dos 12, por uma questão de demanda. Né? Às vezes, a demanda até os 12 não foi aquela demanda alta, então o prejuízo não tinha. Mas a característica, ele tem que ter antes dos 12 anos de idade. Por isso foi falado no primeiro bloco, o TDAH surge na infância, né? A criança nasce com TDAH, os sintomas, né, surgem na infância e hoje em dia esses impactos também são grandes na infância, mais do que no passado. No passado, como a doutora disse, a cobrança era menor, né? A resposta que tinha que se dar aos pais, à família, à sociedade, de crianças e adolescentes era menor. Hoje tem que ser muito maior, muita cobrança, então o impacto é maior. Agora, fechado o diagnóstico de TDAH nos adultos. Então, ele fala, poxa, cheguei até aqui, do jeito que eu estou, né, daqui para frente fazer o quê? Para que fazer algo? Por que tratar? É importante tratar e há tratamento? Com certeza, é importantíssimo fazer o tratamento na fase adulta para trazer justamente a funcionalidade para essa pessoa. E aí, funciona tão bem o medicamento como funciona na infância? Funciona tão bem como funciona na infância. Na fase adulta, muitas vezes, a gente tem muitas comorbidades, a gente tem que estar atento a elas também para tratar
concomitantemente, às vezes até antes de entrar no tratamento da atenção do TDAH em si. E o tratamento padrão ouro que a gente tem se baseia em medicação. Tem que ter psicoterapia, tem que ter a modificação do estilo de vida, atividade física, agenda, horário, rotina, tem que ter. Mas o que mais melhora, mais funciona no tratamento do TDAH é medicação. E aí nós temos no mercado dois tipos de medicamento, os estimulantes, que são os de primeira linha, que tem mais potência, e os não estimulantes. No Brasil tem apenas um disponível, que chegou no ano passado, que é a atomoxetina. Então, a gente vai basear nas comorbidades, quais são as dificuldades momentâneas daquele paciente, para definir desses medicamentos qual se encaixaria melhor na vida dele nesse momento. E o que muda na vida de um adulto que faz esse tratamento e colhe melhoras com a medicação? Ele vai conseguir focar melhor nas coisas que ele se propõe, finalizar as tarefas, vai ter uma ajuda em lembrar aqueles compromissos que ele costuma esquecer, reduzir a quantidade de coisa que perde, passar a chegar no horário, porque o TDAH tem uma coisa que chama cegueira, a gente chama de cegueira temporal, que é achar que dá tempo em meia hora, na hora que viu já passou 2 horas. Esse é um exemplo. Deixar para fazer uma tarefa que tem um dia todo para fazer nos últimos 5 minutos para entregar. E achar que dá tempo. Dá tempo. Aí chega atrasado, aí não consegue performar. Então ajuda nisso. Mas a medicação tem que ser acompanhada de toda uma estruturação externa, uma modificação do estilo de vida. Para quê? Porque se tomar a medicação, né? E o que acontece? Chega na fase adulta, tem um monte de hábitos já, a pessoa já se acostumou a procrastinar, a ser desatenta. Então, se tomar a medicação e for para o Instagram, para o TikTok, para a rede social, enfim, para o jogo eletrônico, vai passar o dia ali concentradíssimo. Então, tem que ter também uma decisão, né, uma vontade para fazer a medicação funcionar bem. E até a medicação vai ajudar a ter essa vontade, né? Sim, porque vai melhorar a questão da procrastinação, da energia, da concentração. Então, é um estímulo que a medicação vai dar, mas claro que depende de cada um também fazer esse processo. Esforço, né? É um processo, né? E é um processo permanente, né? Que exige um esforço, né? E com certeza, se houver o diagnóstico, tudo aquilo que você sofreu do passado, tudo aquilo que você sofre do presente, tudo aquilo que você teve prejuízo, está tendo prejuízo na sua vida afetiva, de trabalho, né, de projetos, né, que você se frustrou, você se prejudicou, você pode ter tempo de mudar ainda. Né? Então, por que não procurar? Se você acompanhou essa entrevista, se identificou com tudo que se falou aí, não importa a idade que você tem, procure um profissional para te orientar, né, e de repente você terá um grande ganho na sua vida, né, uma grande mudança, uma virada de chave na sua vida. Tão importante falar isso. E eu gostaria muito que os meus colegas de imprensa colocassem as suas pautas aí, TDAH em adulto, faça esse clamor aí, para se falar mais sobre isso. Em crianças, sim, continuamos a falar, continuamos a buscar, né, diagnóstico, buscar atenção, buscar tratamento, né? Mas em adultos é muito importante a gente falar também sobre isso. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade e sucesso na sua carreira, na sua profissão, porque muita gente depende desse sucesso. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. Obrigado pela sua audiência. O Cuidando de Você, essa entrevista fica disponível nas nossas redes sociais e continue acompanhando sempre o nosso programa. Até o próximo Cuidando de Você.